Bom dia, internautas, a todos que sempre nos acompanham através do site Sul em Destaque. Estamos chegando com mais uma entrevista. Hoje temos a grata satisfação de receber nossos estúdios aqui da TV Sul em Destaque o vereador José Gonçalves Guimarães, do MDB Jaguarunense. Ele que é vereador de 2 mandatos e estará aqui também conversando um pouco, e batendo um papo a respeito da sua trajetória à frente do Legislativo Jaguarunense e também, por que não, da sua trajetória de empresário jaguarunense. Seja bem-vindo, vereador. É um prazer recebê-los aqui. Vamos iniciar a nossa entrevista. Fale um pouco da sua trajetória política e também dos 2 mandatos de vereador ocupando a cadeira do Legislativo Jaguarunense. Seja bem-vindo. Bom dia, João. Primeiramente, bom dia a todos os seus internautas. Parabenizá-lo pelo trabalho, pelo estúdio aqui de Sul em Destaque, sempre oportunizando as autoridades, os empresários, aquelas pessoas que têm funções públicas a estar se expressando perante todos os seus internautas. Eu quero também dizer que eu nasci aqui no sul do município, Jaguaruna, aqui na comunidade de Arroio da Cruz. E ao chegar ao centro da cidade, como filho de um empreendedor, a gente se instalou aqui. Ao passar do tempo, fez a nossa faculdade na área contábil. E depois a gente sabe que o mundo hoje, a sociedade civil, ela também depende muito da política. E com a proximidade aqui do Executivo, a gente se interessou um pouco por política, e inicialmente coordenando campanhas e depois sendo presidente do PMDB, e depois sentimos assim, gostamos da coisa e colocamos nosso nome à disposição, na qual tivemos sucesso no primeiro mandato e também num segundo para a reeleição, e estamos aí desenvolvendo um trabalho voltado ao povo jaguarunense. Eu sempre digo que eu pertenço a um partido político, mas eu nunca defendo siglas partidárias. Eu sempre defendo transparência, trabalho, honestidade, desenvolvimento, porque na iniciativa privada, no associativismo, as coisas andam muito bem, andam rápidas, acontece. E no mundo político, as coisas, devido à burocracia, são muito morosas, são muito lentas. Então eu observo que hoje há um grande diferencial entre a sociedade civil, o empreendedorismo, o profissional liberal, o associativismo dos poderes públicos, que estão muito aquém de acompanhar essa sociedade. Vereador, como é que o senhor visualiza o quadro político de Jaguaruna, E também a atual vereança, de um modo geral, os vereadores do nosso Legislativo, e como foi possível avançar, então, politicamente, juntamente com seus colegas, nesse atual mandato, já iniciando quase no meio do 2º mandato? Eu acho assim, o Poder Legislativo ele tem um papel fundamental na sociedade e até o poder de fiscalização quanto ao Poder Executivo, tanto nas esferas federais quanto estaduais e principalmente nas municipais. Eu classifico como positivo o Poder Legislativo nosso de Jaguaruna. Eu não vou entrar na esfera dos meus colegas, mas o meu trabalho eu sempre foquei muito em fiscalizar, em participar, em fazer parte do meio. Eu fui relator do plano diretor aqui, que é uma coisa interessante, muito interessantíssima para Jaguaruna, para o crescimento sustentável, nas questões ambientais, nas questões do desenvolvimento econômico. E hoje eu represento até o governo na casa, sou líder do governo, mas eu venho assim observando as dificuldades que está tendo os gestores que administram Jaguaruna. Dificuldades financeiras, dificuldade de administrar uma folha de pagamento, um funcionalismo público, bastante número de funcionários públicos, um município com bastante extensão territorial, as obras que aqui se almeja a chegam com lentidão. Então eu vejo muitas dificuldades, inclusive do atual prefeito, de conseguir os seus objetivos. Há um progresso de cada gestor para gestor, não tem nenhuma dúvida disso, mas as dificuldades são grandes. TV Sul em Destaque com uma entrevista esclarecedora hoje com o vereador José Gonçalves Guimarães, MDB Jaguarunense, falando um pouco da sua trajetória política e também
dos projetos do nosso município e também de sua autoria. Vereador, o senhor inicialmente ficou meio que na retaguarda para estar à frente da liderança do seu partido no Legislativo e depois resolveu assumir. Como é que o senhor viu, então, o porquê que mudou? Teve alguma mudança? Enfim, como é que o senhor vê essa situação? Eu sempre fui muito próximo do nosso prefeito, meu amigo particular, Edenilson Montini, da Costa. Levantei a sua bandeira inicialmente, havia uma disputa interna no partido e eu fui um dos vereadores que publicamente eu apoiei a sua pré-candidatura. Nós tivemos êxito, mas o meu sonho de fazer gestão em Jaguaruna é que sempre realmente os gestores já tivessem uma base, uma experiência dentro do Legislativo, João Carlos. Porque quando tu é vereador, tu vivencia os principais problemas que o município tem, nas questões sociais, educação, saúde, segurança. Então, quando tu chega na prefeitura, se tu já tivesse passado, como é o caso, o prefeito que já passou pelo o legislativo como vereador, 3 mandatos, ele já tinha nas suas mãos os principais problemas do município. Então, eu sempre me aproximei muito dele e pedi uma gestão diferenciada. Em primeiro momento eu não quis aceitar essa liderança de governo porque eu não estava sendo muito ouvido dentro da administração no questão de implantar uma administração diferenciada com várias mudanças, dando um choque de gestão, fazendo com que as coisas aconteçam. Depois o prefeito se aproximou, a gente conseguiu que o prefeito aderisse a algumas ideias da gente, alguns projetos nossos, como, por exemplo, a ouvidoria, onde o jaguarunense pode ser melhor atendido no nosso município, e quando ele não for bem atendido, ele ter para quem recorrer, porque nenhum gestor, nenhum secretário e diretor pode estar em todos os setores ao mesmo tempo. Outra questão foi o nosso ponto facultativo. Eu sempre achei que nós da iniciativa privada trabalhávamos, as mães precisam trabalhar, o poder público também teríamos que abolir essa questão do ponto facultativo, isso deu certo. A questão dos CDAs, nós temos um projeto meu para uma segunda vara na nossa comarca, nós somos a vara com o maior número de processos judiciais no estado, aproxima-se de 35 mil processos. Então a gente conseguiu, junto ao poder público, muita luta, uma parceria com o cartório de títulos e protestos. Hoje o município já caminha por cobranças dos devedores, dos IPTUs, né, através do cartório. Foi uma conquista que a gente lutou muito nessa questão. A questão do ITBI, que é Imposto sobre Transmissões de Bens Móveis, né, que nós estávamos totalmente defasados. Hoje as pessoas adquiriam um imóvel em Jaguaruna e elas mesmas falavam o preço lá embaixo, né, e recolhiam os seus impostos sobre isso. O município se atualizou. Então, com essas conquistas, e como eu fui ouvido nesse quesito, eu aceitei o desafio de ser o líder do governo. Mas já te digo que estou apresentando novos projetos e estou tendo dificuldade para que a equipe técnica, o prefeito, implante esses novos projetos, e por isso a minha fala, a minha postura na tribuna da casa, cobrando esses novos projetos. Então eu venho sentando com o prefeito, com a equipe várias vezes, implorando que fosse implantado novos métodos de Jaguaruna. Com dificuldade de ser ouvido, estou levando isso através de requerimento para a tribuna, como você e o jaguarunense está acompanhando. Recentemente a gente acompanha, eu também acompanho semanalmente, as sessões do Legislativo, e a gente notou que o senhor, sendo um vereador atuante, um dos vereadores atuantes e dos mais atuantes da legislatura jaguarunense, a gente notou que o senhor mudou a sua postura, inclusive até porque houve um veto de um projeto que o próprio prefeito, inclusive, reclamava do problema, enfim, que era sobre as inaugurações inacabadas. E o senhor teve um projeto vetado nesse quesito. Sim, como eu venho te falando, eu sempre fui um vereador voltado, sou amigo do prefeito, da equipe dele, mas sou mais amigo do povo, do jaguarunense. Acima de tudo, eu represento o povo. Então, com todos os acontecimentos que vinham tendo em Jaguaruna, já de gestões anteriores,
e a própria postura do nosso prefeito na casa, quando deu uma coletiva citando algumas obras inauguradas e inacabadas, como a escola do Incruso, o asfalto da Costa da Lagoa. Eu sou um pesquisador, sou um acompanhador da política nacional e estadual, e tive o cuidado de apresentar um projeto na casa, aderido por todos os vereadores, para nós coibirmos a inauguração de obras inacabadas, ou aos seus fins. Por exemplo, não é só tu chegar hoje, vamos tomar como exemplo, que eu creio que a obra que vai ser primeiro ficar pronta, que é a nossa creche do Beija-Flor, não é a hora que o prédio físico estiver pronto que o prefeito vai poder inaugurar. A hora que o prédio físico estiver pronto, toda a mobília da escola, todos os móveis, carteiras, todo o quadro de professores, alvarás, quando a sociedade puder desfrutar daquela obra, aí o gestor, o representante, o político pode ir lá e inaugurá-la, porque daí ele está colocando à disposição do povo. O meu projeto, ele quer coibir lobbies políticos. Inaugurei uma obra, mas o povo não pode desfrutar. Vereador, eu convivo nessa cidade de Jaguaruna, eu já estou com 57 anos, há mais de 50 anos, né? E a gente nota que não houve, na verdade, muito avanço, até porque somos uma cidade litorânea, uma cidade turística, que poderia ser mais promissora, gerando mais emprego. Temos, inclusive, um parque industrial que não existe, não funciona, existe, mas não funciona, né? Está quase que abandonado. Temos aí 3, 4 empresas que geram emprego, de um leque de várias que deveria estar, né, sendo aproveitado de um modo geral. Como é que o senhor vê também esse quesito a respeito, de um modo geral, o nosso município, que a gente nota que não teve tanto avanço assim nos últimos 30 anos, vamos supor? É o que eu venho falando na tribuna da casa, aos meios de comunicação e ao nosso prefeito, sua equipe, a todo jaguarunense. Os gestores que chegam ao poder em Jaguaruna, eles têm que realmente fazer um diferencial, dar um choque de gestão. Primeiro ponto, a área industrial. Quando a área industrial foi disponibilizada em gestões anteriores, o empreendedor que ali adquirisse a sua fatia, o seu pedaço, ele teria 6 meses para montar a sua empresa, para começar a gerar emprego e renda aqui no município. O que houve foi uma falta de fiscalização. E é uma das cobranças minhas, e que sinalizaram positivo no início da gestão, que através do Cine, né, estava sendo feito um levantamento naquela área, ver qual terreno que estava adequado ao projeto de lei, estava realmente atendendo às exigências da lei, ou seja, que estivesse construído, gerando emprego e renda. E o que não tivesse, isso seria revertido de volta ao município para poder disponibilizar a outros empreendedores que aqui queiram se instalar. João, um dos quesitos que Jaguaruna vem pecando muito é a questão de fiscalização. Eu, por exemplo, sou proponente de vários projetos de lei, os demais vereadores, e nós temos leis aqui, inclusive enviada pelo Poder Executivo para nós abalizarmos na casa, só que o município não fiscaliza. Nós temos um grande problema hoje aí, que é os embargos ambientais, do gerenciamento costeiro. Tivemos 7 anos embargado, agora a promotoria pública sinalizou as áreas consolidadas liberadas, com exceção de 6 balneários que ainda encontros com ação civil pública, mas que com o estudo da universidade sinaliza-se positivo para desembargar até o final do ano, e o município hoje não tem condição de fiscalizar um imóvel irregular numa área de preservação permanente, não tem condição de fiscalizar um comércio ambulante irregular. Então a falta de fiscalização, tanto na infraestrutura, na questão ambiental, na questão de arrecadação, o município está pecando bastante. Vereador, mas o que está faltando, na verdade? Veículos, material humano? Precisa se fazer um concurso para contratar mais alguém? Afinal, o que está faltando? Eu, sendo bem honesto contigo, quando os gestores entram ao município, eles enfrentam tantos problemas nas questões financeiras, tributárias do município, que eu entendo. O que eu propus para o nosso gestor?
um núcleo gestor para administrar o município. Designar a sua equipe, porque o prefeito hoje ele tem a função de colher relatórios, angariar recursos e buscar esse dinheiro, essa renda, se reunir com a equipe para ver o andamento das coisas. O que eu vejo em Jaguaruna é prefeitos acordando 6 horas da manhã, dormindo meia-noite, correndo atrás da máquina e não dando conta de atender todas as demandas. A minha preposição hoje era que o prefeito fizesse um núcleo gestor. E nós temos sim condições de fiscalizarmos com que temos veículos e pessoas humanas. Falta um núcleo de gestão, um choque. Pegar dentro da infraestrutura uma pessoa, o secretário de governo, que venha a gerir o município. Mandar a equipe fazer. Primeira coisa que eu propus, fazer um mutirão de fiscalização, de norte a sul, nos balneários, nos bairros, durante 15, 20 dias, um mutirão, com a equipe do Imagem, com a equipe da infraestrutura, um prévio levantamento. E depois, diariamente, semanalmente, está correndo esse município, identificando as obras irregulares, o avanço sobre as SCs de construções irregulares, fazendo-se cumprir o nosso plano diretor, que eu conheço ele, como eu fui relator, eu conheço integralmente ele. Nós temos hoje lagoas, mananciais de água, comodatos para a empresa, tudo isso tem que ser colhido, esses frutos. O que está faltando, no meu ponto de vista, é gestão. TV Sul em Destaque com a entrevista hoje esclarecedora com o vereador do MDB jaguarunense, o vereador José Gonçalves Guimarães, que está sempre atento aos assuntos do nosso município. Vereador, quais são os pontos positivos e negativos que o senhor consegue visualizar hoje em Jaguaruna num todo, na verdade? A gente sabe que a parte negativa, o senhor já falou várias, inclusive. Mas, assim, mais ou menos o ponto positivo hoje, o que o jaguarunense pode estar feliz que está acontecendo na nossa cidade? Eu vejo, assim, progresso em muitos setores. E sempre de uma gestão para outra tem que haver mesmo progresso. O prefeito pegou a prefeitura com um déficit muito alto, ele conseguiu enxugar bastante a folha de pagamento, trouxe o índice que estava extrapolado para um índice mais baixo, reduziu os cargos de confiança. Nós conseguimos, através de projetos de minha autoria, como eu te falei, implantar essas cobranças de CDAs, que no meu ponto de vista gera muita renda para o município, a questão da atualização das taxas de ITBI. Nós temos aí as licitações já conclusas em andamento da obra do Beija-Flor, da creche do Beija-Flor, que vai proporcionar quase aproximadamente 300 novas vagas para as crianças, e o que me deixa satisfeito é que sinaliza o nosso gestor que não vai fechar o CI, né, o Brincar e Aprender, vai continuar operando também. A Barra do Camacho, já foi definida uma empresa que vai desassorear aquele canal da Barra do Camacho, e isso vai gerar muita renda para aquelas 3.000 e poucas famílias de pescadores naquela comunidade. Foi uma obra de um vulto de 1.600.000, mais uma contrapartida do município de 160 mil. E aqui cabe também uma ressalva minha, onde fica o município de Laguna nessa questão. Aquela barra, ela beneficia tanto o município de Jaguaruna quanto de Laguna. Por que o prefeito de Laguna não foi atrás de recursos para beneficiar o seu povo naquela comunidade? Então que fique agora a dica. Se nós conseguimos o recurso para desassorear o canal, João, o prefeito que vai conseguir o recurso de Laguna para fazer o enroncamento da barra, os moles, para aquela barra não ter mais problema. Então, vários pontos positivos. O prefeito manteve aqui uma central do cidadão para atendimento com os órgãos todos unificados, né, enxugando os aluguéis. E eu creio que muitos pontos falta avançar e muito, mas tem bastante coisa positiva. Vereador, voltando um pouquinho aqui à creche do bairro Beija-Flor, é claro que é benéfico para a comunidade que seja terminada, né? É uma reforma agora, na verdade, a parte estava quase pronta, toda a creche, enfim, a parte da construção, mas que foi abandonada aí há vários anos devido a algumas irregularidades.
E esse valor que está sendo usado agora foi graças aos vereadores de Jaguaruna também, que aprovaram no Legislativo o prefeito a utilizar os recursos próprios do município, um dinheiro que já estava alocado no governo federal. Como é que fica essa história desse dinheiro que, enfim, foi usado em irregularidades, a Polícia Federal, enfim, como é que o senhor vê também esse imbróglio todo? Eu creio que pelo momento político que passa o nosso país, a nível nacional e a nível estadual, aqui municipal, os órgãos competentes, como você citou, o Ministério Público, a Polícia Federal, vão cobrar de quem foi responsável por não concluir essa obra e o recurso ser esgotado. Quanto à parceria do Legislativo com o Executivo, nós temos que abrir aqui uma ressalva, João Carlos, em que a Câmara de Vereadores de Jaguaruna vem sendo muito parceira com o povo de Jaguaruna e com o gestor. Todos os últimos 3 mandatos, desde quando eu assumi a Câmara, os presidentes, hoje nós temos uma proximidade de R$1,5 milhão com o mandato de presidente do Laerte, devolvido aos cofres públicos desse município para unificar obras, entidades, bombeiros, pavimentações, aquisição de terrenos. E nós, sim, estamos na casa abalizando a administração atualmente do prefeito Edenilson, dessa creche do Beija-Flor de R$700 mil, de todos os projetos que têm chegado à casa, os vereadores têm sido parceiro. Não só do prefeito, mas do povo jaguarunense, porque hoje eu sou vereador e o prefeito Edenilson é prefeito, os demais vereadores e a equipe técnica dele, nós somos funcionário público do povo. Nós estamos administrando o dinheiro do povo, dos impostos que o povo paga e retribuindo em obras de benfeitoria a eles. Vereador, embora o nosso legislativo tenha sido alvo de críticas aí da imprensa, de alguns meios de comunicação, sobre as economias, que o legislativo jaguarunense é um dos legislativos mais caros da região, parece que vem de encontro essas devoluções, inclusive para pavimentações, como você já falou, bombeiro voluntário, compra de equipamentos agrícolas, como foi feito na época do vereador e presidente Milton Goulart Ricardo, depois o vereador Geraldo Garcia, presidente também, com pavimentações, ajudando algumas entidades, e agora o vereador Laerte também com os bombeiros voluntários, pavimentações no Torneiro, no Campo Bom, comprando inclusive terreno para a educação. Isso também, será que não está faltando um pouco de visão de parte da imprensa para que possa propagar também isso, não? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu, como vereador atuante ali dentro da casa, posso falar que nos meus 2 mandatos eu nunca cobrei uma diária das minhas idas a Florianópolis. A minha passagem a Brasília não foi a Câmara que pagou. Então nós viemos, na gestão, principalmente última gestão do Laerte, numa economia tremenda para que todo esse recurso se reverta para a sociedade jaguarunense. Seja em entidades como Bombeiro, a PAI, como aqui a Polícia Militar, que houve doação de armas, compras de viaturas, ruas sendo pavimentadas, equipamentos agrícolas. Nós somos uma Câmara que nós não temos o recesso de julho, nós não cobramos diária, nós trabalhamos pelo nosso salário, um salário bom. Eu sou 100% de participação. Eu creio, assim, um pouco de injustiça da imprensa, que fica relatando certas coisas e sabendo que todo o dinheiro que cai na casa está sendo devolvido ao povo jaguarunense. Na verdade, inclusive agora essa semana foi pago a primeira parcela do 13º salário, né, que também já está na conta dos funcionários públicos do Legislativo. Eu quero parabenizar o presidente Laerte. Ele vem fazendo uma gestão inovadora, com bastante economia na casa, revertendo esse recurso para suas obrigações, que é regimental. Parabenizá-lo já por antecipar o 13º salário do servidor público do Legislativo, mas também quero parabenizar, João, o nosso prefeito, por ter antecipado também os 50% do 13º do servidor público municipal no Executivo. Eu tenho
vários projetos, já apresentei na última sessão alguns requerimentos para que o nosso prefeito coloque a nossa prefeitura, o nosso município ainda mais nos trilhos. Em momento eu posso relatar bastante projetos positivos, assim como eu já apresentei vários, eu tenho outros em mente que eu posso apresentar através de requerimento, já apresentei inclusive, como por exemplo, você sabe hoje da dificuldade e das despesas que nós temos numa coleta de lixo um pouco ultrapassada e dispendiosa no nosso município, até pela extensão territorial de norte. Nós temos 20 balneários, na alta temporada nós chegamos de 80 a 100 mil pessoas, então nós gastamos muito, João, para recolher, transportar e armazenar. Qual é o meu projeto que eu apresentei para o prefeito? Primeiramente, no Código Tributário, extrair a taxa de lixo do IPTU, porque os principais devedores de IPTU do nosso município hoje, de 70% a 80%, são de outros municípios, que têm as suas casas nos balneários. A taxa de resíduos sólidos, tendo infiltrada no IPTU, ele não paga o IPTU e não paga a sua coleta. Então, que extraia essa taxa, mande um projeto para nós, porque isso aí tem que ser aprovado em 2018 para valer em 2019. Tire essa taxa do resíduo sólido, coloca nas faturas de água, faça galpão solidários por região do município, envolvendo a associação de moradores, conscientize as pessoas, os moradores, a separar o seu lixo, o orgânico, do papel, do vidro, para reciclar, ponha no galpão e nós vamos diminuir o nosso custo e ainda fazer renda com essa coleta, como já estão sendo implantados em outros municípios. Esse é um projeto que eu estou apresentando ao nosso prefeito, mas infelizmente se a correria dele, da equipe, não está surtindo muito efeito. É um deles, eu tenho vários. A TV Sul em Destaque com a entrevista com o vereador José Gonçalves Guimarães, MDB Jaguarunense. Hoje um bate-papo esclarecedor a respeito também da sua trajetória política e também, de um modo geral, falando do Executivo e o Legislativo. Vereador, como é que o senhor vê a atual estrutura do nosso município, com as trocas, inclusive, aí de secretários, que a gente sabe que muitas vezes, quando a máquina está andando, daqui a pouco, por alguns percalços políticos, às vezes tem que trocar um secretário ou uma secretária, principalmente numa secretaria que, segundo o prefeito, seria, e não sei se está sendo, a menina dos olhos da administração. Nosso município tem bastante dificuldade. Isso aí já não é dessa gestão, tanto na área de infraestruturas, de maquinários, para atender a demanda das estradas que nós temos que fazer as manutenções, das pontes. A área da saúde, o prefeito foi muito ousado, positivo, ao repassar esse recurso para o Hospital de Caridade, que nós temos aí às vésperas de inaugurar o centro cirúrgico, o hospital está sendo restaurado. Então isso é um ponto muito positivo. Quanto à mudança na Secretaria da Saúde, o que foi me sinalizado é que a secretária Jaqueline entrou com um pedido de aposentadoria, como ela faz parte da educação, ela fica na educação até sair a aposentadoria dela. Você sabe, João Carlos, que dentro de um projeto político há partidos políticos e há acordos políticos. E não adianta nós escondermos do povo e nem aqui tentar viabilizar que a nova secretária da Saúde está ali porque ela é uma profissional da área ou porque... Não, ela está ali por uma indicação política do seu partido, por um acordo político. Eu estou dizendo que ela é uma pessoa bem capaz, e todo mundo elogia ela pelo seu dinamismo, a sua energia no atendimento, é uma pessoa visionária. O seu esposo, como sendo vereador do PSDB, se licencia, abre uma vaga lá para o suplente, e tudo são acordos políticos. Resta saber agora como vai andar a saúde de Jaguaruna. Segundo o prefeito municipal me relatou pessoalmente, ele coloca a secretária por indicação do PSDB, com uma experiência de 90 a 120 dias. Se as coisas evoluírem, continua-se tudo e dar-se carta branca para ela desenvolver o trabalho. Capaz ela é. Agora, numa secretaria como a saúde, João, eu entendo que o que prevalece muito é a equipe.
assistências de técnicos da equipe. O secretário ele vai fazer um sistema de administração, mas sempre sendo ouvido pela equipe. TV Sul em Destaque com a entrevista com o vereador José Gonçalves Guimarães, MDB Jaguarunense. Vereador, o que já foi possível avançar, na verdade, né, nessa atual administração, que o senhor é líder, e o que está dificultando de um modo geral agora esses projetos, que a gente sabe que estamos findando aí mais um ano, e depois teremos apenas mais, se não me engano, mais 2 anos para que possamos terminar esse mandato, essa administração. A gente sabe que o nosso município é extenso, né? Temos aí 37 quilômetros de orla marítima, como o senhor já falou anteriormente, existe uma dificuldade muito grande na fiscalização, de um modo geral, não só na orla marítima, mas também aqui no nosso município. Como é que o senhor vê também esse quesito? Eu acho assim, João, foi sinalizado o Fundan, um recurso do governo do estado para os municípios. Com a dificuldade financeira que o estado se encontra hoje, totalmente no caos financeiro, e nós vamos... A pior situação do estado de Santa Catarina vai ser em 2019, onde o próximo governador vai ter que começar a pagar os financiamentos dos governos anteriores. Então esse Fundan que vinha para os municípios e investir na infraestrutura através dos deputados, isso tudo acabou, não veio mais, por causa da dificuldade do estado. Então, o que é que nós temos que criar no nosso município? Mecanismos de arrecadação aqui dentro do nosso município. Eu sei que está sinalizado muitas coisas positivas ainda, como a ciclofaixa, já se encontra em fase de licitação na infraestrutura. Algumas outras obras, nós estamos aqui com um empenho de R$1 milhão em Brasília, e é uma luta minha, que sou morador da Ernesto Lacombe, onde é uma rua que ela dá acesso ao aeroporto regional, hospital de caridade, Secretaria Municipal da Saúde, agora a chegada desse empreendimento, a Ecoclínica, aqui no nosso município, postos de saúde, a própria SIGE, e a ligação com a comunidade aqui também do Morro Grande, via BR-101, e a área industrial. Então nós estamos, assim, esperando esse recurso para que essas obras venham a acontecer. Mas eu apresentei alguns projetos, João, na Câmara, na última sessão, você estava presente. Por exemplo, eu fiz uma pergunta: como está a nossa regularização fundiária no município? O que é uma regularização fundiária? Implantada aqui pelo ex-prefeito Nápoles, aquelas pessoas que têm os seus imóveis, que se não tem a escritura pública, a matrícula, poder ter a oportunidade de ter a sua escritura, a sua matrícula automaticamente. O município arrecada, cobra o IPTU dessas pessoas, cadastra ela, para poder arrecadar. Nós teríamos uma renda própria, sem depender de Estado e União. Outra questão é nós recadastrarmos e cadastrarmos o nosso município. Nós temos um município com extensão territorial, como eu já falei, números de imóveis nas praias, e hoje a maioria das pessoas não pagam o IPTU e não tem o seu imóvel cadastrado. Muitas vezes as pessoas fazem as suas belas casas e continuam pagando IPTU só do terreno, porque a casa ainda não foi acoplada à escritura pública, não foi declarada, não foi identificada pelo município. Aí vem o meu questionamento. Eu estou conversando com o prefeito. Temos que contratar uma empresa, recadastrar, o município fiscalizar para nós arrecadarmos. Se nós temos 30 milhões de IPTU atrasado hoje, se nós fizermos uma gestão em cima disso, para cadastrar, para cobrar através do CDA, se nós arrecadarmos 50%, olha o quanto que nós íamos beneficiar o povo jaguarunense, aquele que mora aqui, que trabalha, que vive os 12 meses do ano aqui. E quem não paga é quem desfruta dos nossos balneários. Vereador, o nosso município, se não me engano, nós temos aí em torno de 48 milhões de reais de orçamento anual, se não me engano. E recentemente as obras que estão sendo feitas em Jaguaruna, por incrível que pareça, algumas vieram do governo federal, tipo a ponte do Pontão, aquele pontilhão que está sendo feito no Morro Azul,
e em algumas outras pavimentações, enfim. Mas o próprio Legislativo, as sobras do Legislativo também têm contribuído, de um modo geral, com essas obras com o Executivo. Sim, o município ele tem uma dificuldade de arrecadação muito grande. Eu quero parabenizar até o prefeito por ter feito inédito uma audiência pública na Câmara de Vereadores apresentando números com superávit de 2 milhões e 400, e aonde eu pude observar nessa audiência pública, o município ele tem uma capacidade de investimento hoje pela sua arrecadação e a sua despesa só de 6% ao ano. Isso é um índice baixíssimo. Como você acabou de falar, as obras que aqui chegam com recursos federais e estaduais. O município agora está sinalizando a reforma do terminal rodoviário Cônigo Ludgero Lotz. O prefeito entregou a ordem ontem numa obra de 100 mil por recursos próprios, contrapartida da Barra de 160 mil, a creche do Beija-Flor com 700 mil. Já está havendo um investimento próprio. Mas isso graças a quê, João? Um projeto que nós atualizamos, como eu falei anteriormente, o ITBI, onde a pessoa vinha de fora. Porque Jaguaruna, João, segundo pesquisa, é um município que está atraindo muitos investidores. Se tu pegar os municípios vizinhos aqui, tu vê o número de loteamentos que estão saindo no nosso município, acoplado aos balneários. Muitas pessoas vêm investir aqui. E quando vêm investir, eles têm que fazer uma transmissão de bem. Aí eles enumeravam ali que o lote valia 20, 30 mil e pagavam o imposto dessa transmissão sobre isso. Hoje, o setor de arrecadação faz uma pesquisa do valor do imóvel e cobra o valor. Isso aumentou a arrecadação. Então, o que eu estou pedindo para o nosso prefeito agora, que é mais um projeto meu que eu acho muito benéfico para a gestão dele, para a equipe, para nós que somos do partido e vereadores da bancada, que ele vá à Câmara de Vereadores fazer a audiência pública do primeiro semestre de 2018. Trazer o que o município arrecadou, trazer as despesas do município, trazer o índice da folha como é que está hoje, trazer o número de cargos de confiança que ele tem, trazer as principais licitações do município, João. O que foi licitado hoje no setor de serviço? Recuperação de estrada, limpeza de praia, tapas-buraco. Quais são as principais licitações de compra para merenda escolar, medicamentos? Então, é isso que eu estou insistentemente pedindo, porque quando um prefeito faz uma audiência pública perante aos vereadores, a imprensa, vocês da imprensa, torna notório tudo que arrecadou, tudo que gastou, abre o livro, isso alivia e beneficia muito a administração dele. Isso é importante, até porque quando ele assumiu, ele fez uma coletiva de imprensa mostrando os números que recebeu. E é importante que a população possa também saber em que pé que está a atual administração, né, vereador? Vereador, como é que você está visualizando de um modo geral também a nossa segurança do nosso município? Hoje tivemos a grata satisfação de participar de um evento de inauguração, inclusive, do projeto Bem de Vida, as câmaras de monitoramento. Jaguaruna carecia e carece de muita segurança, até porque foi apenas 8 câmeras que, graças a Deus, já foram instaladas, já foram inauguradas, né? Mas o senhor, que é um vereador que cobra muito, inclusive, busca resolver os problemas, os entraves do nosso município, como é que o senhor vê esse projeto também hoje sendo inaugurado em Jaguaruna? Olha, é uma conquista assim, muito importante. Eu venho acompanhando da gestão passada, quando foi assinado esse convênio com o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública, esse projeto Bem-TV, que a maioria dos municípios tem aderido a esse projeto, e a dificuldade do estado, João, é tão grande, do município, com um projeto de 146 mil, só agora a gente conseguiu resolver essa questão, por causa da dificuldade financeira do município. E interessantíssimo, nós podemos estar ali presente e toda a população que tiver a disponibilidade de tempo pode se dirigir ao comando ali da Polícia Militar e ver o funcionamento dessas 8 câmeras. Assim é que nós temos que... Isso, para mim, é apenas o início. Nós teríamos que ter essas câmeras hoje na Ponte do Camacho, na entrada
de cada balneário, lá do Balneário Esplanada, no Morro da Praia do Campo Bom, ali do balneário, aqui na entrada do Chuveirão em Jaguaruna, e conversando ali com o pessoal que trabalha na segurança, ali, os comandantes, os PMs hoje, eles me falando que se nós conseguíssemos avançar para colocar em cada entrada de balneário mais 6 câmeras, nós já íamos estar com uma segurança muito mais completa. Então eu vejo assim como muito positivo, quero parabenizar todos os vereadores que passaram em gestão anterior, que isso não foi uma conquista dessa gestão, uma conquista da gestão passada, do prefeito Luiz, dos vereadores da época, nós vereadores hoje, que estamos avançando nesse quesito. Realmente o Jaguaruna agora até que, né, ficou melhor com essas câmeras de monitoramento, né? Os policiais, eles monitoram 24 horas por dia a cidade de um modo geral, inclusive já houve algumas apreensões e algumas autuações através das câmeras. Isso é muito importante para a população, para a segurança do nosso município, mas como você disse, Balneário Camacho também carece de uma câmera, o Olho d'Água e os balneários, enfim, e eu acho que isso aí também pode ser conversado com a CIRGE e inclusive com a CDL, o próprio município, o legislativo, para que se possa avançar também muito mais nesse quesito. Vereador, vamos conversar também sobre o piso nacional dos professores. Como é que o senhor vê, na verdade, né, foi mandado um projeto para o legislativo para o pagamento de um modo geral e aproximadamente foi pago 2% para a classe dos funcionários públicos. Sabemos que o piso nacional já vem do governo federal e parece que já estava com um pagamento também um pouco avançado, quase que na totalidade. Além do plano de carreira da saúde e também a situação que é possível ser feito para que tudo isso possa ser cumprido aí pelo nosso município, até porque o plano de carreira da saúde parece que não foi pago. Eu vejo assim que o professor, ele é um profissional, como todos os profissionais, mas o professor, ele é um formador de opinião. Então nós temos que estar sempre olhando com muito bons olhos aos professores. Pessoas que a minha esposa é professora há mais de 20 anos, e eu sei o que é a carga de um professor, João. Alfabetizar 25, 30 crianças, ensinar essas crianças no ensino mais avançado. O município alega junto ao sindicato, e teve uma equipe uma equipe de professores que se reuniram com o sindicato, com o prefeito. Foi me passado, me parece, 2,5% do INPC a todo servidor, incluindo os professores. Os professores reclamam 10%. Como receberam 2,5%, ainda está aquém 7,5%. Eu acho, o município mostrou um estudo junto à FECAM. O município se defende dizendo que o salário que paga já atende às exigências do piso nacional. O SINSEG, no meu ponto de vista, que defende a categoria dos professores, se o município está irregular, eles têm que acionar e buscar esse direito do profissional. Porque se eu tenho direito de receber um salário determinado pela legislação federal e não recebo, eu tenho que buscar os meus direitos. O município alega que não tem capacidade de pagar. O sindicato está intermediando entre, como eu vejo, entre o município e os professores. E está nesse impasse. Agora, eu acho que se o município tiver condição, tem que pagar esse reajuste. A questão da saúde, eu aprovei. Isso nós estamos formalizando o quadro de carreira dos profissionais da saúde. Esse projeto foi sancionado, inclusive, pelo presidente da casa, porque foi aprovado na gestão do prefeito Luiz. O prefeito Edenilson não sancionou, perdeu o prazo legal. O presidente da casa, o Geraldo, na época, sancionou a lei, e a lei se encontra paralisada, sem esses profissionais estar recebendo esse reajuste que é de direito por lei. Eu acho que todo mundo que tem os seus direitos adquiridos com a legislação tem que ser cumprida. Do outro lado, nós temos, na iniciativa privada, a classe do patrão e do funcionário. No poder público, é o gestor e o servidor. Agora, eu sempre defendo o servidor. E eu pedi para o nosso prefeito
pessoalmente, ele sabe disso junto com o secretário da administração, o que ele pudesse fazer pelo professor e pelo servidor, ele fizesse. São pessoas que merecem, porque são formadores de profissionais, de futuros que vão tocar o nosso país. TV Sul em Destaque com a entrevista com o vereador José Gonçalves Guimarães, MDB Jaguarunense. Vereador, nós temos um problema crítico no nosso município, não é de hoje, faz muito tempo, e acho que desde 2005, 2008, por aí, que nós temos esse problema seríssimo, além da Ernesto Lacombe, que o senhor já falou, que está um caos. Nós temos a nossa Avenida Duque de Caxias, que está afundando cada vez mais, e não temos, aliás, temos apenas um acesso de entrada e saída do nosso município. Existe um projeto para que isso possa vir a melhorar na nossa cidade, principalmente a Avenida Duque de Caxias e essa alça de acesso que possa, no verão, acabar com esse caos no trânsito de Jaguaruna? É uma das cobranças minhas, e na sessão, a sessão retrasada, o prefeito estava na casa, você viu, eu cobrei veementemente que o prefeito inicie um projeto de revitalização da Duque de Caxias. E eu apresentei esse requerimento para ele, que nós fizéssemos um projeto até inovador, João. Tirasse todo esse posteamento, esses fios, e fizesse tudo subterrâneo. Eu creio que no município de Sombrio foi feito isso, um convênio com a Celesc, é um projeto inovador, onde tu retira os postes, toda a fiação telefônica, de energia, traz tudo subterrâneo e possa desenvolver uma avenida com a calçada mais extensa, uma iluminaçãozinha pública padrão, para nós termos um cartão postal de entrada na nossa cidade. Própria acessibilidade, né? Exatamente, já com esse projeto certamente vai contemplar toda a acessibilidade aos comércios, às calçadas. Se nós termos hoje, que está em andamento em Florianópolis, eu creio que vai sair a nossa ciclofaixa, que liga o trevo à ponte, nós tivermos uma revitalização da Duque de Caxias. Outra coisa que a gente está lutando muito e nos prometeram agora para mês de agosto, que já entramos no período político, é o projeto do trecho asfáltico que liga aqui a Ernesto Lacombe ao aeroporto regional, na SC Inocêncio Tobias Ricardo. E nós temos uma promessa de termos esse projeto pronto, para depois do projeto ir buscar a obra. Olha como a dificuldade é grande. E por isso que eu digo, fiz um requerimento para o nosso prefeito, para que ele desenvolva mais um projeto em Jaguaruna. É a fiscalização das cobranças das empresas prestadoras de serviço aqui, que se chama o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. E eu faço meus questionamentos, João. O município não tem poder e não está fiscalizando. Será que a RDL, que administra o aeroporto regional Humberto Guizzo Bortoluzzi há mais de 6 anos, com um contrato de 250 mil por mês, ela tem que pagar no mínimo 2 ou 3%, teria que se olhar o Código Tributário, por mês de imposto de prestação de serviço para Jaguaruna. Ela está pagando? Eu constantemente, aqui esse empreendimento que foi muito bom para Jaguaruna, um Moniari. Tu vai, pega um tique no Moniari, sai ali, não sei o que, e sara. Aí é meu questionamento, será que toda a venda desse empresário está sendo recolhido o imposto para Jaguaruna? O município está fiscalizando? Lá no posto de gasolina da Costa da Lagoa, o Anunes, tem um movimento tremendo, é um empreendedor de fora, tem contabilidade lá fora. O município já fiscalizou se todo esse imposto está sendo pago para Jaguaruna, não está sendo sonegado? O sistema bancário, o município, se fizer uma fiscalização, isso eu te falo, porque isso eu já pesquisei, já tenho números. O Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Cressol, por todos os empréstimos, tudo que ele presta de serviço no município, ele tem que fazer o recolhimento de imposto de prestação de serviço para o nosso município. E eles maqueiam esse recolhimento. Eles pagam uma parte e a outras eles maqueiam. Se tiver hoje uma equipe técnica, contábil, para levantar esse, o município vai arrecadar em muito. É isso que eu venho falando. Nós temos hoje
refúgio, nós temos fonte de recurso para arrecadar. Por exemplo, nesse quesito dessas empresas sonegadoras dos impostos de prestação de serviço, num cadastramento e recadastramento dos imóveis, tá? numa regularização fundiária, oportunizando a escritura pública, a matrícula, para os donos de imóveis vão pagar o IPTU. Hoje nós poderíamos ter recursos, João, para fazer Ernesto Lacombe, revitalizar Duque de Caxias, já ter... Além da creche do Beija-Flor, já inicia outra creche no Camacho, no Campo Bom. Só que nós temos que fazer gestão em Jaguaruna. É isso o meu desgaste com a administração. Eu vejo uma boa intenção, um empenho, a equipe é reduzida, trabalha até mais tarde, mas eu não estou vendo que está fluindo. E eu sou um cara, assim, uma pessoa muito imediatista. Todo mundo que é da iniciativa privada, João, é da imediatista. É resultado, né? É resultado, porque a iniciativa privada, se não acontecer, o empresário fecha as portas. E aí o poder público, ele anda a passos lentos. Na verdade, nós temos muito o que arrecadar, porém, não só Jaguaruna, mas muitos municípios esperam, com o pires na mão, né, o dinheiro do FPM, que vem de Brasília, que vem do Estado, as taxas, enfim, e infelizmente a população fica à mercê de estar aguardando, na verdade, no caso da creche, que é do Beija-Flor, que poderia estar sendo construída, na verdade, como o senhor falou, uma outra no Camacho, uma outra no Olho d'Água, assim como foi construída a escola do Incruso, que está sendo terminada, enfim, ali a parte do muro de contenções, mas infelizmente tudo depende da morosidade da burocracia. Vereador, fechando a nossa entrevista, vamos para a última pergunta. Já conversamos a respeito desse assunto, mas a Barra do Camacho fez 8 meses aí, que na época era vice-governador, o atual governador Eduardo Moreira, esteve no Balneário Camacho, juntamente com o secretário Chiodini, se não me engano, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, onde foram assinar, inclusive, a ordem de serviço para o desassoreamento da Barra do Camacho. Claro, aí na época apareceram 11 empresas, foi aberto ali a licitação, depois não deu mais certo, deu problema, mudou para 4 empresas e agora uma empresa foi ganhadora e parece que ainda tem uma empresa de Porto Belo que recorreu também contra essa empresa que ganhou e os pescadores continuam à mercê aguardando essa decisão. Você já fez um relato completo da história do desassoreamento da Barra. Eu venho acompanhando par e par essa questão da Barra. Eu estive em Brasília com o prefeito quando a gente assinou lá, o prefeito com toda a sua abertura política, eu já parabenizei por isso e parabenizo, lá da Defesa Civil de R$1 milhão. O Carlos Chiodini, mais R$500 mil aqui do Estado, estivemos num ato ali no Balneário Camacho para a disponibilidade desse recurso. E eu entendo que é uma questão de desassoreamento da Barra, ele tem e pelo vulto da obra de R$1,6 milhão, como você já relatou, despertou o interesse de 11 empresas. Envolve uma questão ambiental. A primeiro entrave na obra foi o projeto. Segundo a equipe técnica do prefeito, a nossa Murel aqui, né, do desenvolvimento do projeto, o projeto ele saiu com uma falha, né, na questão do sugar a areia, né? Antes era remover, depois teria que ser sugado, teria que passar por licenças ambientais. E isso tudo foi entravando a obra. A participação do primeiro certame foi anulado por questão do projeto, onde participaram 11 empresas. O segundo processo licitatório veio 4 empresas. Aconteceu agora, você já relatou, a empresa de Imbituba foi a vencedora, até pelo seu arsenal técnico, pela sua estrutura, que é considerado no edital, que não é só, o valor, ele conta, mas não é só o valor. Uma obra dessa, o município tem que ter a visibilidade se a empresa realmente vai ter condição de concluir ela, de fazer ela com bastante qualidade. E agora, com o vencimento dessa empresa, a empresa de Porto Belo entrou com recurso jurídico. Mas eu creio que hoje, a data era hoje, ou segunda-feira esgota o prazo para a empresa vencedora apresentar a defesa.
E eu creio que no mais uns 10, 15 dias, essa obra, enfim, vai ter que ter o seu início, né? Eu acho que não tem mais como protelar ela, não tem mais recurso a ser apresentado, os valores estão empenhados, tanto a nível de União quanto do Estado, eu acho que a obra acontece. O importante é que os recursos estão assegurados, né? E aí aguardar então para que haja realmente a obra, que é o que os pescadores, que a população de modo geral do Camacho estão aguardando. Vereador, para fechar então, como é que o senhor vê a atual situação da educação do município de Jaguaruna? Como é que vamos manter essa estrutura toda agora? Já temos a Escola do Incruso, toda a estrutura do município e mais ainda vindo aí ficar pronta a creche do bairro Beija-Flor, com toda a estrutura de profissionais, com essa escassez de recursos que a gente sabe, essa economia que temos no município. A Secretaria de Educação, através da vereadora, hoje secretária Graziela Schmitz, ela tomou uma postura com bastante ética, ela está andando, tem uma equipe técnica muito boa, todos os processos seletivos ali estão feitos, a colocação dos profissionais, é uma secretaria que eu tenho que parabenizar pelo seu andamento. A gente tem conversado com os professores aqui, e os professores concursados, os professores ACTs, e está sendo respeitado a lógica do processo seletivo. Eu creio que o município não pode ver e nem apontar nenhuma dificuldade quando se trata de educação, João. Se nós temos que dar, como eu apontei aqui, vários itens para nós arrecadarmos no município, projetos que estão na nossa porta, que estão no nosso território, nós temos essa possibilidade de aumentar a receita. O que nós temos que fazer em Jaguaruna é aumentar a receita. Aumentando a receita, nós temos condições de manter, de abrir, de contratar esses profissionais para a creche do Beija-Flor, para uma creche no Camacho, para uma creche na região sul. O que nós temos que ter é arrecadação. O prefeito sinalizou positivo, ele já está trabalhando em cima disso. Já a Secretaria de Educação já fez o levantamento de quantos profissionais vai precisar. Eu não sei se é em torno de 20 profissionais, mais 20 profissionais para a creche do Beija-Flor. A sua direção, toda a sua estrutura, né, orgânica lá dentro, como é que vai funcionar com... Então eu creio que o município já está preparado para isso. E o município, como eu falei, além da creche do Beija-Flor, já tem que evoluir para novos quesitos dentro da educação do município. A creche do Beija-Flor, ela vai apenas suprir uma lacuna aqui no centro da cidade. E como fica a comunidade do norte? Garopaba, Camacho, que as mães querem trabalhar e querem deixar suas crianças. A região sul. Então nós temos que arrecadar, fiscalizar, criar receita para oferecer essas necessidades básicas para o jaguarunense, que são creche para as crianças, educação de qualidade, estradas com qualidade, uma saúde por excelência na área da saúde. É isso que nós temos que fazer, essa gestão. Essa é a minha batalha. Eu vejo hoje a gestão em Jaguaruna com uma dificuldade tremenda de implantar esses projetos que eu estou sugerindo para nós arrecadar. Nós temos que dar um choque, ter uma equipe capaz, um núcleo gestor. Eu tenho um sonho muito grande de tornar esse município, pelo potencial turístico que ele tem, com aeroporto regional, um município de ponta aqui na região sul. Basta nós fazermos uma gestão por excelência. Vereador, independente de cor partidária, hoje qual seria a nota que o senhor daria para a atual administração que está aí em andamento? Olha, por tudo que eu estou apresentando e pela morosidade dessas coisas acontecerem, dependendo tem setores, João, que dá para dar 8 na educação, mas tem setor de uma média geral dos demais setores, eu fico com a média 6. TV Sul em Destaque com o vereador José Gonçalves Guimarães, entrevista esclarecedora. Vereador, para fechar, o senhor que é um vereador de 2 mandatos atuante no município de Jaguaruna, seu nome estará à disposição daqui a 2 anos, sabemos que ainda falta 2 anos para ser também aí um pré-candidato ou até um candidato ao Executivo jaguarunense? Você sabe que a legislação
do nosso município passa pelo crivo partidário. E nós temos que entender que nós temos um diretório, uma executiva, todos os partidos têm esse diretório e executiva. Eu vejo o meu nome dentro do PMDB um pouco rejeitado, até por tudo que eu falei aqui na tua entrevista, para os demais meios de comunicação. Eu penso um pouco diferente política, eu penso uma política voltada mais para o povo, menos para partido, né? Menos para grupos partidários, eu tenho uma visão diferente. Mas eu estou feliz, porque na legislação agora eles abrem a janela de transferência sem perda de mandato. E com certeza, se o meu partido não for visionário, não oportunizar novas pessoas a dar oportunidade, ou se o prefeito Edenilson fazer tudo isso que eu venho propondo, que eu venho auxiliando, que eu venho aderir a esses projetos, colocar esse município no patamar que eu sonho, eu serei um apoiador dele na reeleição dele. Basta ele cumprir as metas que o povo sonha, que eu sonho, arrecadar e proporcionar dias melhores. Se o meu partido continuar com a ideia que continua hoje, certamente eu poderei migrar para outro partido, não vou dizer partido de ponta, mas um partido pequeno para tentar realizar o meu sonho. TV Sul em Destaque com o vereador José Gonçalves Guimarães. Vereador, é claro que se nós quiséssemos, ficaríamos aqui horas e horas conversando. O senhor tem aí um arsenal para a nossa matéria, para a gente estar entrevistando e conversando e repassando à população jaguarunense. Queremos agradecer o convite que a gente fez ao senhor, que o senhor nos atendeu e nos colocar à disposição para cada vez mais contribuir com o seu mandato e também com o município de Jaguaruna. As suas considerações finais. João, antes de encerrar, eu quero dizer que apresentei inúmeros projetos, tudo em prol do povo jaguarunense aqui no município. E eu tenho mais um projeto novo para apresentar, já estou fazendo um estudo, já protocolei o pedido na casa, que é o projeto anticorrupção, né, que envolve bastante coibindo as corrupções, tanto das pessoas que perante ao poder público e do poder público perante a sociedade. E eu quero dizer para você, eu fico muito agradecido pela oportunidade que você tem me dado, aos demais meios de comunicação aqui do nosso município. Vou estar à disposição do Poder Executivo para colaborar e fazer um pedido para que o Poder Executivo receba os meus projetos. Ouça os meus pedidos e à disposição de todo o povo jaguarunense. Sou relator do plano diretor, conheço a lei orgânica. Se alguma entidade, algum cidadão precisar tirar alguma dúvida, eu participo. Não sou melhor que ninguém, mas eu sou estudioso, eu sou batalhador e eu estou sempre presente. Muito obrigado a todos, aos ouvintes, a você que me oportunizou esse momento ímpar de estar aqui transmitindo a minha forma de pensar, os meus projetos e dando a esperança para novos dias aos jaguarunenses. Fechando então mais uma entrevista com a TV Sul em Destaque, queremos agradecer a presença do vereador José Gonçalves Guimarães. Estamos aqui prontos também a receber demais autoridades também para que possamos estar repassando à população jaguarunense tudo o que na verdade o povo gostaria e precisa de saber. E hoje, claro, essa entrevista especial e também esclarecedora com o vereador José Gonçalves Guimarães. Foi o repórter João Carlos D'Alêncio com a entrevista hoje esclarecendo aí os pontos positivos e negativos de Jaguaruna. Um grande abraço a todos, um abraço a todos os internautas e até a próxima.